Esse cara é um funcionário do Departamento de Estado americano, foi um funcionário do Departamento de Estado americano e vivenciou esse tipo de coisa. Ele está afirmando categoricamente, se não fosse a interferência americana, Bolsonaro ainda seria o presidente do Brasil. Estamos falando de milhões e milhões de dólares, segundo Mike Pence. Ex-secretário de Trump diz que se a West Side não existisse, Bolsonaro ainda seria presidente do Brasil. É isso mesmo. O norte-americano Michael Benz foi chefe da divisão de informática do Departamento de Estado durante o primeiro governo Trump. Ele denunciou como a Agência dos Estados Unidos para Desenvolvimento Internacional, a West Side, prejudicou a campanha de Jair Bolsonaro nas eleições de 2022. As declarações foram feitas ao The War Room, programa de entrevistas apresentado pelo ex-estrategista-chefe da Casa Branca e conselheiro de Trump, Steve Bannon, na tarde desta segunda-feira. Segundo Benz, a West Side financiou e coordenou uma ampla operação de censura e controle de informações no Brasil, com o objetivo explícito de minar o apoio ao ex-presidente brasileiro, descrito por ele como o Trump tropical. Benz descreve a West Side como um agente flexível que atua como um braço de influência política global entre o Departamento de Estado, o Pentágono e a CIA. Benz destacou que a West Side declarou publicamente o populismo como uma ameaça à democracia. Essa postura, segundo ele, justificou uma cruzada de censura contra movimentos populistas em todo o mundo, como Donald Trump nos Estados Unidos, Marine Le Pen na França, Matteo Salvini na Itália, Nigel Farage no Reino Unido e Jair Bolsonaro no Brasil. Sem a interferência norte-americana, Bolsonaro ainda seria presidente do Brasil. Benz foi enfático ao afirmar que a West Side desempenhou um papel decisivo na derrota de Bolsonaro. Se a West Side não existisse, Bolsonaro ainda seria o presidente do Brasil e o Brasil ainda teria uma internet livre e aberta, declarou. Segundo ele, a agência teria investido dezenas de milhões de dólares em operações de influência no Brasil, como o financiamento de leis contra a desinformação e a pressão sobre o Tribunal Superior Eleitoral para censurar mensagens de Bolsonaro em redes sociais. Foi a West Side que gastou dezenas de milhões de dólares do dinheiro dos contribuintes norte-americanos para financiar a pressão para apavorar leis contra a desinformação no Congresso brasileiro, financiando os advogados que pressionaram o TSE a reprimir os tweets, mensagens no WhatsApp e no Telegram de Bolsonaro, disse Benz. A notícia já está repercutindo em toda a internet e chegou ao parlamento brasileiro. O deputado Gustavo Gayer declarou que protocolou um pedido de CPI para apurar o caso. E o jornalista Paulo Figueiredo trouxe mais detalhes sobre o caso que está sendo considerado como um prego no caixão da esquerda. Nós descobrimos, e eles também, que o que aconteceu no Brasil em 2022 não foi obra do acaso, mas sim consequência de algo artificialmente produzido. Não foi orgânico, não foi a população brasileira que se cansou do Bolsonaro. Da mesma forma que não havia sido a população americana que tinha se cansado do Trump. Não foi uma mudança orgânica, foi algo produzido pelos gangsters dentro de agências do governo, e eu estou usando o termo aqui do novo, se Deus quiser, futuro novo diretor do FBI, Kash Patel, indicado para ser diretor do FBI, gangster governamentais. É claro que, para ser justo aqui, toda essa campanha de incentivo da imprensa e outros setores da sociedade foram importantes. Mas é claro também que até isso foi fruto de uma política que esse deep state, que esses gangsters começaram a implementar em 2018, que levaram com sucesso a eleição fajuta do Biden em 2020. Hoje, se você acha que o Biden realmente ganhou a eleição de 20 de forma justa, desculpa, você é uma besta quadrada. Foi através dessa metodologia que eles conseguiram exportar a estratégia adaptada para a realidade brasileira para levar o Lula ao poder. Claro, adaptada numa eleição muito mais fácil de ser manipulada, num sistema centralizado que estava na mão de um inimigo político do Bolsonaro, em um tribunal todo poderoso que tinha poderes absolutos assumidos
poderes de exceção. Eu digo isso porque a Carmen Lúcia, né, foi a que disse que era uma medida excepcional, então eles mesmos assumem que é um tribunal de, portanto, exceção. Eles conseguiram implementar essa estratégia no Brasil assim. Eles exportaram essa estratégia que eles chamam, está nos documentos do Departamento de Estado, é só vocês lerem, do que se chama de Whole of Society. Né? Whole of Society é a sociedade inteira. E a gente chamou a atenção para isso praticamente sozinho no Paulo Figueiredo Show. Acho que talvez o Kim Paim tenha tocado uma vez ou outra sobre o assunto, confesso que eu não assisto com frequência, mas já me falaram que ele chamou a atenção para esse assunto. Mas ninguém falou disso no Brasil. Ninguém. Talvez o David Agape também tenha falado um pouco sobre isso. Eu falei especificamente sobre isso no meu depoimento no Congresso. Embora naquela época nós tivéssemos muito menos elementos do que nós temos agora. Mas isso ficou absolutamente claro nessa entrevista do Mike Pence, repostada, inclusive, pelo Elon Musk, entrevista ao Steve Bannon, e obviamente não é coincidência que o Steve Bannon esteve conosco há 2 semanas, quando ele fez uma recepção para nós brasileiros em Washington na posse do Trump. Mas eu quero reagir aqui com vocês sobre essa entrevista do Mike Pence para o Steve Bannon. Bota aí pra gente, Bruno. USAID declared censorship holy war against every single populist group, including Bolsonaro. Steve, I'm telling you right now, if USAID did not exist, Bolsonaro would still be the president of Brazil, and Brazil would still have a free and open internet. It was you. Deixa eu desembrulhar aqui. Para você que está ouvindo o nosso programa e não fala inglês, o Mike Pence, eu volto a dizer, esse cara não é qualquer um. Esse cara é um funcionário do Departamento de Estado americano. Foi um funcionário do Departamento de Estado americano e vivenciou esse tipo de coisa. Hoje ele é um dos consultores de várias agências do governo para entender o que aconteceu. Ele está afirmando categoricamente, se não fosse a interferência americana, Bolsonaro ainda seria o presidente do Brasil. Isso, meus amigos, não é democracia. Mike Pence está dizendo que se não fosse o dinheiro americano, vocês ainda teriam uma internet livre. Pensem no quão surreal é isso. Eu pago, eu não vou nem dizer o quanto, mas uma quantia gigantesca de impostos aqui nos Estados Unidos. Gigantesca. O Rodrigo Constantino também. Hoje eu estava no telefone falando com ele, sabendo do estado de saúde dele, e ele me falou a mesma coisa. Paulo, você e eu financiamos o cancelamento do nosso próprio passaporte. É isso que está acontecendo. Dinheiro do contribuinte americano interferindo na nossa eleição do Brasil. Não consigo imaginar uma denúncia mais grave podendo acontecer. E não tá, de volta a dizer, não é o Zequinha da esquina, não é nem o Paulo Figueiredo que está falando isso. Quando a gente fala de whole of society, é isso que a sociedade inteira, é isso que a gente quer dizer. É isso que ele chamou de polvo da censura. Isso significa que múltiplos instrumentos de pressão são feitos através de toda a sociedade. Então é distribuído dinheiro para a ONG do Felipe Neto fazer campanha pela censura na internet. É distribuído dinheiro para o Sleeping Giants fazer campanha de cancelamento pela internet. É distribuído dinheiro para a agência de influenciadores XYZ para fazer isso. É distribuído dinheiro para os programas contra a desinformação das agências de secagem de fatos, que muitas vezes pertencem aos jornais. É distribuído dinheiro para os jornais, é distribuído dinheiro para as universidades, é distribuído dinheiro para ONGs associadas a político, e é distribuído através de convênios até para o TSE. Estamos falando de milhões e milhões de dólares, segundo Mike Pence. Vocês acham que é acidental o Mike Pence está tão bem informado sobre o Brasil? É o Departamento de Estado de Joe Biden tentando se livrar da oposição política dentro do Brasil. Não bastou tomarem o poder, que é diferente de ganhar as eleições, dentro dos Estados Unidos. Eles precisavam nos eliminar também do Brasil.
A tentativa que nós vivemos de 2020 até 2024 foi a tentativa, e no Brasil ainda vivemos, é a tentativa da completa eliminação do movimento populista. É a completa eliminação disso que se chama direita. Vejam, eles dizem isso, nós derrotamos o bolsonarismo. Eles dizem, o Lula falou, eu vou negociar com a direita, mas não com a extrema direita. Esses precisam ser eliminados. E isso acontecia, muita gente perguntava, Paulo, não é possível. O Alexandre de Moraes, como ele faz essas coisas todas? Você em casa, você já tinha essa sensação. Você já achava que o Alexandre de Moraes não era o chefe dessa história toda. Ele é a cabeça da onda no Brasil. Ele precisa ser responsabilizado. Mas quem estava por trás dele? Simplesmente o Departamento de Estado do governo mais poderoso do mundo. They went to war with Bolsonaro. They called him Trump of the tropics. They're waging the same campaign against Bolsonaro that they did through their own intermediaries to take out Trump during his term, to censor him on the internet there, and that they're using to censor Trump today through their work with the EU. They're just doing that in Brazil to stop Bolsonaro. Volto a dizer, pode tirar, Bruno. Posso dizer. A gente vai precisar entrar mais fundo nessa história da USA. A gente já falou muito, mas muito mesmo, aqui no Paulo Figueiredo Show, sobre a USA. E tantas outras. Para quem não sabe, né? USAID é uma sigla de United States. Não sei o que significa USAID, daqui a pouco alguém vai botar aqui no chat. Mas basicamente é o órgão dentro dos Estados Unidos que distribui as ajudas que os Estados Unidos dão para outros países. A gente já falou muito sobre eles. E sobre outras organizações com objetivos parecidos aqui no Paulo Figueiredo Show, como por exemplo o National Endowment for Democracy, etc. E até então, isso acontece com quem assiste o programa. As pessoas falam assim, poxa, o Paulo está falando de coisas que eu nunca ouvi falar. E eu fico até feliz, porque era assim com o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho falava as coisas para mim, eu não estou me comparando a ele, não, Deus me livre, mas o Olavo falava de coisas que eu nunca tinha ouvido falar. Depois eu via as coisas das quais eu nunca tinha ouvido falar se concretizando diante dos meus olhos. E nós falamos aqui de USAID, National Endowment for Democracy, antes de todo mundo. E agora, esses assuntos se tornaram assuntos foco, que estão na mira de Trump e Elon Musk. Vejam o que o Elon Musk escreveu. A USAID é uma organização criminosa. É hora dela morrer. E ele disse isso no contexto de um episódio ocorrido no dia 2 de fevereiro, em que 2 agentes da USAID se recusaram a permitir o ascenso de funcionários do Departamento de Eficiência Governamental, chefiado pelo Musk, aos sistemas do USAID. Vejam, se há uma definição de Estado profundo, de Deep State, essa é a definição. São aqueles funcionários que não são eleitos, são os burocratas não eleitos que estão incrustados dentro da administração e que a gente ganha a eleição, mas não toma o poder porque eles controlam o poder. Então Elon Musk, chefiando o Departamento de Eficiência Governamental, não consegue acesso porque os funcionários da USAID não deixam. Ou seja, o representante do poder eleito é impedido de agir pelos burocratas. E no Brasil, que é o país dos concursos, é o país da ideia de que funcionário concursado não se mexe, é o país da ideia de que o comissionado é ruim, o concursado é que é o bom. Tem gente que acha até que tinha que ter concurso para ministro do STF. Eu falo, meu Deus do céu, quanta estupidez. Os burocratas não eleitos é que dominam o poder. Só que o Trump está travando uma guerra contra esse Deep State. E depois disso, com a autorização do Trump, o Musk anunciou o fechamento da sede do USAID para todos os funcionários. E disse que passamos o fim de semana alimentando a USAID no triturador de madeira.
eu poderia ter ido a algumas festas ótimas. E eu fiz isso. E fiz isso em vez daquilo, né? Ou seja, eu fiquei um tempo, em vez de ir para a festa, eu fiquei aqui minuciando essa agência que financiou a censura no Brasil. Essa é a vingança do Elon Musk contra o Alexandre. Não adiantava brigar e manter o X fora do Brasil e arregaçar o algoritmo do X durante a era Biden. Agora, ele foi onde dói. Mas o que será, Paulo, que esses caras, esses funcionários públicos, tinham medo que fosse encontrado? Para que a gente consiga entender a resposta para essa pergunta mais claramente, eu vou compartilhar algo que eu aprendi dentro do Congresso americano. Vejam, os Estados Unidos sempre utilizaram a USAID. Aí tá aqui, ó, que maravilha, João Gabriel, botou no meu roteiro, a Agência dos Estados Unidos para Desenvolvimento Internacional, né? United States, UID, que a Agency for International Development, faz sentido. A USAID sempre foi usada como ferramenta de exportação da democracia. E o que significa isso? Significa que o seu país vai receber uma ajuda financeira em vários setores da sociedade, desde que o seu governo implemente o que são os valores tradicionais americanos. Então, livre mercado, liberdade de expressão, imprensa livre e eleições democráticas. Os Estados Unidos sempre foram exportadores desse tipo de coisa. Que é o nosso dinheiro, você precisa ter um mercado funcionando minimamente, imprensa funcionando, liberdade de expressão e eleições com transparência, participação da oposição e etc, etc. A partir de 2018, esse negócio começou a ser transformado. 2018 ainda estávamos no governo Trump e começou a ser transformado como uma resposta dessa burocracia não eleita, esse blob, como chama o Mike Pence, que é essa gosma, porque não tem uma marca, né? Bruno, coloca minha foto com o Mike Pence aí. Olha aí. Esse é o Mike Pence. Obviamente, essas coisas no que estão acontecendo não são acidentais, queridos. O Mike Pence chama-se de blob. Esses caras começaram a reagir justamente à eleição do Trump. Nós precisamos nos livrar do Trump. Um funcionário do FBI disse uma vez, olha, os nossos escândalos vão ser a nossa policy de seguro caso esse maluco ganhe. Então eles bolaram uma estratégia, depois que a tentativa de impeachment fracassou, em 2018, eles começaram a parir um negócio diferente. Talvez a modificação fosse acontecer nos Estados Unidos, mas ele precisasse acontecer internacionalmente. Esse movimento nacional populista era, afinal, um movimento internacional. No Brasil você tinha o Bolsonaro, você tinha na Europa todo o movimento do Brexit, e tantos outros. Na Itália. Então, o USAID passou a ser, em vez de uma ferramenta, uma organização de proteção e fomento às empresas, às ferramentas da democracia, o requisito para você receber dinheiro da USAID passou a ser aderir a chamados programas de combate à desinformação. Os programas de censura, como os fact-checkings, como os programas de proteção da integridade eleitoral, os programas do TSE. Entendam, o sistema subornou a burocracia brasileira, ou pelo menos abasteceu a burocracia brasileira com milhões e milhões de dólares. Não só isso. Paralelamente, você também tinha que aderir a pautas woke, de lacração, de transgenderismo, de aborto, de direitos LGBTQXYZ, a pauta ambiental e por aí vai. Ou seja, a esquerda perdeu as eleições, mas eles estavam no poder. Eles dominavam a burocracia. E é por isso que você começou a ver um crescimento tão grande no Brasil das pautas de lacração, coisas que não faziam nenhum sentido. Avenida Paulista com vidas negras importam. Vai buscar quem financiou isso. Tem dinheiro americano.
Todas essas pautas trans, dinheiro americano. Pautas pró-aborto, dinheiro americano. Só que acabou a festa. O secretário de Estado, Marco Rubio, tomou a mesma posição que o Elon Musk e denunciou a USAID como sendo uma organização que trabalha ativamente contra os interesses americanos. Bota o vídeo no fronte militar aí, por favor, Bruno. USAID. The head of Doge, Elon Musk, called USAID a criminal organization and added that it is time for it to die. Do you agree with that? They have basically evolved into an agency that believes that they're not even a U.S. government agency, that they are a global charity, that they take taxpayer money and they spend it as a global charity, irrespective of whether it is in the national interest or not in the national interest. One of the most common complaints you will get if you go to embassies around the world from State Department officials, ambassadors and the like is USAID is not only not cooperative, they undermine the work that we're doing in that country. They are supporting programs that upset the host government for whom we're trying to work with on a broader scale and so forth. So they're completely unresponsive. They just consider that they work for the U.S. They just think they're a global entity and that they're... Vejam que loucura. Olha o Deep State, eles pensam que eles não trabalham para o governo dos Estados Unidos. Eles pensam que não respondem a ninguém. Eles pensam que trabalham para si próprios, para uma entidade global. Olha o que está dizendo. Ah, mas não existe globalismo, Paulo. Burro! Burro! Master is the globe, not the United States. And that's not what the statute says, and that's not sustainable. Can it be reformed or does it need to die? Well, that was always the goal, was to reform it. But now we have rank insubordination. Now we have basic insubordinação. Where their basic attitude is, we don't work for anyone, we work for ourselves. No agency of... Nós não trabalhamos para ninguém. Que loucura isso, meu Deus. The government can tell us what to do. São 40 bilhões de dólares por ano, gente. 40 bilhões de dólares. São 250 bilhões de reais. So the president made me the acting administrator. I've delegated that power to someone who's there full time, and we're going to go through the same process at USAID as we're going through now at the State Department. I think there are some... This is not about getting rid of foreign aid. There are things that we do through USAID that we should continue to do that makes sense. And we'll have to decide, is that better through the State Department or is that better through something, a reformed USAID? That's the process we're working through. There are things that are happening at USAID that we should not be involved in funding or that we have a lot of questions about, but they're completely uncooperative. So we had no choice but to take dramatic steps to bring this under control. I think that we'll... Ou seja, o que o Elon Musk, o Marco Rubio e o Mike Pence estão dizendo, e eu também já disse para vocês há muito tempo, é que a esquerda instrumentalizou a USAID e a transformou numa ferramenta de promoção não dos valores americanos, mas sim da esquerda americana. Eu estava numa discussão com o meu querido, não sei se devo falar o nome dele, acho que ele não está nem aí, o Rica Perrone, onde ele deu uma entrevista recentemente. Ele falou assim, o Rica tá cagando, bom dele é que nem eu nesse sentido. Tava numa discussão franca, ele falou assim, não existe esquerda nos Estados Unidos. Eu falo, caraca, brother, que isso? Não é que não existe esquerda nos Estados Unidos, é que a esquerda do Brasil se alimenta da esquerda dos Estados Unidos. É a esquerda dos Estados Unidos que bancou, inclusive, a censura contra você, Rica. Eu te falei isso, você tomou um susto. Eu falei, olha aqui, o Sleeping Giant sendo ajudado com dinheiro da embaixada americana, os caras que te cancelaram. Olha aqui o Felipe Neto. E é um caminhão de dinheiro junto com o USAID, entram como parceiros deles. Nesse encontro aí que eu tive com o Mike Pence, bota a foto aí de novo, Bruno. Eu digo para você, foram 3, 4 horas de discussão. 3, 4 horas de discussão. Cadê a... Onde eu perguntava para eles, porque eu acho que é o único cara que conhece mais sobre esse assunto que eu. Então, assim, para mim era mas como é que isso aqui acontecia? Ele me explicava, porra, foi assim, ó, foi assado, foi esse programa, o programa tinha esse nome, o dinheiro vinha daqui, depois ia para ali, depois ia para não sei aonde. Tem tudo. Sabe-se para onde foi cada centavo. Uma das coisas que eu perguntei ao Mike Pence foi: de onde vem esse dinheiro?
via USAID, National Democracy, mas e as ONGs? E o George Soros, Open Society Foundation, Ford Foundation? E o dinheiro? Paulo, esses caras são parceiros do Departamento de Estado, eles entram juntos. Quando normalmente o dinheiro seca de um lado, seca de outro. E eles usaram essa abordagem de Whole of Society para financiar um verdadeiro complexo industrial da censura. Você tem financiamento das agências secais de fato, dos veículos de mídia, do tal do consórcio, de professores universitários, do Centro de Estudos de Desinformação da USP ou do Cacete A4, convênios com organizações, o Atlantic Council, né, 7 ex-diretores da CIA no board, no conselho, uma organização de fachada da CIA. Só que veio uma pedra no caminho, o Trump cortou o dinheiro dessa brincadeira toda. E para ficar mais claro o que eu estou dizendo, deixa eu usar um vídeo, porque eu não posso perder a oportunidade, sempre que eu puder eu vou usar o vídeo desse colírio para olhos doloridos, que é a Caroline Leavitt, que é a porta-voz da Casa Branca. E ela cita só alguns gastos da USAID que o Trump encarregou o Elon Musk de passar tesouro em tudo. Bota aí o vídeo. Cortar o dinheiro da USAID basicamente significa cortar dinheiro para agências de secagem de fato que censuram as pessoas nas redes sociais, cortar financiamento estrangeiro, veículos de mídia de esquerda, do consórcio, cortar bolsa para estudante que fala que homem menstrua, cortar dinheiro de ONG que promove peça trans, quadrinhos trans. 1,5 milhão de dólares para promover a lacração e ambiente de trabalho na Sérvia. Quanto de gente da esquerda que está enriquecendo com essa grana no Brasil, meu Deus do céu? Vocês acham que isso é orgânico? Então, a teta secou. E eu falei isso quando Trump assumiu. Toda a fonte de financiamento do complexo industrial da censura no Brasil acabou. Como eu venho repetindo, essa foi a onda na qual o Alexandre estava surfando. O nosso surfista prateado. Está aí, explícito. E não é só o Mike Benz que está explicando o tamanho dessa onda do Alexandre, mas a gente está vendo também que os recursos foram cortados. E sem isso, o regime brasileiro fica insustentável. Restam para eles, então, duas alternativas. Ou eles consolidam o poder rapidamente através de um aumento na repressão. E é por isso que vocês vão ver a tentativa de resposta com a denúncia contra o Bolsonaro, e provavelmente contra mim também nos próximos dias. Ou eles vão ter que fazer um distanciamento. E eu quero dizer para vocês, há uma divisão que já chegou ao Supremo Tribunal Federal. Quem está dizendo? O Paulo Figueiredo? Não. A Ana Flor, da Globo News. Vejam. Sobre isso, que é Globo News. Conversando com o ministro do Supremo recentemente, exatamente sobre essa tensão entre os poderes, porque se a gente viu no sábado o Legislativo muito unido, a gente sabe que o Supremo também está muito unido. E conversando com esses ministros, perguntando se a ideia, sabendo da dificuldade hoje do próprio Supremo, sabendo que 2026 é uma eleição da qual pode resultar um Senado muito mais conservador, um Senado que pode, inclusive, querer tocar impeachment de ministro Supremo. Se a Será? posição majoritária na corte seria apertar o acelerador ou frear e negociar. E há Veja, não só mais o Paulo Figueiredo que está falando isso. Né? Aquele que dizia que havia uma tensão, ela chegou à Globo News. A mesma Globo News em que a vaquinha está tendo um piti com a estratégia de comunicação do boné azul do Lula, que eu já falei, para alguém criar uma store dizendo cadê a picanha, a cervejinha, e fazer esse boné azul, vai ser o MAGA, o boné vermelho brasileiro vai ser o boné azul, deveria ser o nosso símbolo, a gente deveria tomar o símbolo deles. A mesma vaquinha que está surtando chegou à Globo News. A ideia, a noção do que eu já havia falado há muito tempo. uma divisão hoje. Há alguns integrantes da Suprema Corte que acham que tem que apertar o acelerador e tocar essa agenda democrática, mesmo que ela... Democrática, leia-se esmagar completamente nós.
nos esmagar completamente, para usar um português melhor. Último enfrentamento, inclusive com o Congresso, e há outros que pensam, é melhor conversar, buscar harmonia. Agora quer conversar, né? Antes que 2026 chegue. Apaziguar, conversar, senta aqui no colinho do papai agora para conversar. Senta aqui no colinho do papai. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.